paz do Senhor para todos vocês, amém? Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de cada um de vocês que estão me assistindo neste momento, tá? Que toda sorte de bênção do alto dos céus esteja sobre a vida de cada um de vocês, amém? Que Deus continue abençoando, dando forças, né, a cada um de vocês para continuar a caminhada. Eu sei que essa época que nós estamos vivendo é uma época muito difícil, porque tem algumas pessoas que são bem novas, né? Ainda não estão com as suas raízes profundas ainda e precisa, né, de um certo cuidado, uma ajuda, e esse afastamento aí tem esfriado muita gente, né? Mas eu quero dizer para vocês que para vocês não desistirem, continue buscando, continue orando, continue buscando a face do Senhor. Isso tudo vai passar e o importante é atravessarmos essa dificuldade que nós estamos passando e permanecermos firmes no Senhor, permanecermos ligados na videira verdadeira, tá? Este é o propósito, né? Embora tendo pouca força, conforme diz a própria palavra, mas conseguir atravessar essa dificuldade toda, amém? Bom, hoje chegou o dia de fazer o meu vídeo, né? Acabei de fazer um vídeo agora há pouco, mas o vídeo se perdeu, fui procurar no celular, perdi vários vídeos aqui agora, não estou conseguindo achar, vou tentar recuperar depois, né? E hoje nós estamos vivendo em uma época muito difícil, né? A palavra de Deus diz, que eu quero deixar para vocês hoje, que a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Queridos, preste bem atenção na mensagem que eu estou trazendo hoje aqui, tá? Vou ser o mais rápido possível para não roubar muito tempo aí do povo aí. Sabemos, olha só, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Vivemos em um mundo em que o poder do maligno está dominando o mundo que nós estamos vivendo. Sou eu que estou falando, é a palavra que diz. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Ou seja, mais uma vez nós estamos aqui ouvindo a palavra dizer que os dominadores deste mundo de trevas, ou seja, o mundo está debaixo do poder do maligno, que é o dominador deste mundo de trevas, né? E a pergunta é: como sobreviver no mundo de trevas? Porque nós sabemos que o inimigo, ele tenta 24 horas contra as pessoas, ataque da mente e de várias outras maneiras, né? E como nos proteger dos ataques do mal? Uma pergunta. Estamos em um mundo que diz a palavra que este mundo está em trevas. Jesus é a luz que veio ao mundo, mas rejeitaram essa luz, né, preferindo as trevas. Acabamos de ver que quem domina é o maligno, né, os dominadores deste mundo. E como nos proteger em um mundo tão mal sob o poder do maligno, né? Pois sabemos que o mal é quem domina este mundo. Pois sabemos que o diabo pode nos atacar direta, ou seja, ele pode nos atacar diretamente, né, na nossa mente, que é o alvo dele, atacar-nos diretamente, né? Ou ele pode nos atacar indiretamente, usando uma outra pessoa. Podemos ver o inimigo atacando a mente de Eva lá no Jardim do Éden, dizendo para ela: não é bem assim. Deus sabe que se vocês comerem do fruto da árvore, vocês vão ser igual a ele. Então Eva, ela pensa: acho que não tem nada a ver mesmo, não. O fruto, né, parece ser bom. E ela acaba comendo, né, aquilo que Deus havia dito para ela não comer. Ou seja, o diabo, o inimigo, conseguiu induzir ela, convenceu ela a fazer aquilo que Deus disse para não fazer.
Por quê? Porque o desejo do inimigo é trabalhar na nossa mente, nos induzindo, tá, a fazer aquilo que ele quer e achando muitas das vezes que não tem nada a ver. Poxa, não é bem assim, não tem nada a ver. Mas no fundo sabemos que não é desse jeito, porque a palavra diz não faça e nós acabamos fazendo aquilo que a palavra diz para não fazer, e automaticamente nós estamos nos afastando daquilo que Deus tem para nós. Amém? Pois sabemos que o diabo pode nos atacar direto ou indiretamente, pois ele pode atacar a nossa própria mente, como eu falei, nos induzindo a fazer coisas que nos afastem de Deus. Aí começa o que nós chamamos de uma guerra interior. Né? A mente está dizendo faz uma coisa, mas a palavra, o conhecimento diz não faça, faça outra. É aquela guerra interior. E aí começamos a batalhar nessa guerra interior. Uma outra coisa, ele pode atacar uma outra pessoa para que esta outra pessoa te ataque. E neste caso, né, só Deus para nos guardar. E essa é uma das grandes vantagens de servir o Senhor, igreja. Diante de milhares de vantagens, vamos falar aqui, ser guardado por Deus. Ser guardado por Deus é uma das grandes, né, vantagens de servir a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Mesmo neste mundo de treva, existe um esconderijo para nós, que é no Senhor Jesus, a sombra do Onipotente. Deus tem um compromisso com os seus, e ele diz em Isaías 49, versículo 15, ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu jamais te abandonarei, diz o Senhor. O inimigo nos induz a fazer coisas que nos afastam de Deus, pois ele sabe que quando estamos fora do esconderijo do Altíssimo, nos tornando um alvo fácil para ele, tá? Ele tenta te afastar do esconderijo do Altíssimo, né? Da cerca protetora que nós conhecemos, que a palavra fala lá em Jó, o próprio inimigo diz, olha, existe uma cerca protetora. Né? Na vida de Jó, o Senhor protegeu ele, os filhos, a família, tira essa cerca e eu quero ver se ele te adora. Então nós sabemos que ao nosso redor existe uma cerca de proteção, que nós chamamos o esconderijo do Altíssimo. Né? Ali nós estamos seguros, embora estamos no mundo, onde o dominador deste mundo é o mal, mas estamos sob a proteção do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Né? E Deus, como eu falei, Deus tem compromisso com os seus. Ele falou lá em Isaías, ainda que uma mãe abandone o seu filho, né? Estou falando isso porque existem casos que as pessoas foram abandonadas pela mãe, foram abandonadas pelo pai, né? E quando fala na imagem de Deus Pai, alguma coisa desse tipo, a pessoa tem uma certa decepção. Por quê? Porque foram abandonadas. Mas o Senhor está dizendo, ainda que uma mãe te abandone, tá? Que não é fácil, mas acontece, ainda que uma mãe te abandone, eu jamais te abandonarei, o Senhor. Ou seja, o amor de Deus para conosco é muito maior, incomparavelmente maior do que a nossa própria mãe, o nosso próprio pai. Amém? Agora, porém, para você habitar no esconderijo do Altíssimo, onde existe uma cerca protetora, você tem que cumprir as regras da casa. Ele está dizendo, para você ficar aqui, você tem que cumprir as regras. Existem regras. Tudo na vida tem regras. Na sua casa talvez tenha regra. Aqui tem a regra. Tudo na vida que se tiver ordem para funcionar tem que ter regras. Uma empresa tem regras. Tudo tem regras. E no mundo espiritual não é diferente. Existem regras também. Tá? Isso você precisa saber. Existem condições para ficar no esconderijo do Altíssimo. E em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós podemos ver um exemplo disso muito claramente, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
buscar a minha face, afastar dos seus maus caminhos, depois que o povo fizer isso, aí sim ele continua dizendo, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos atentos à oração deste lugar. Ou seja, existe uma condição para termos a proteção divina, não é de qualquer maneira. Ele foi bem claro, colocando algumas condições. Tá, igreja? Tem pessoas que dizem, o Espírito Santo de Deus habita em mim, Deus me protege. Gente, nós podemos falar o que nós quisermos. Quem tem boca fala o que quer. Mas tem muita gente que já perdeu a proteção de Deus. Por quê? Porque não foi Deus que se afastou dele. É ele que se afastou do esconderijo do Altíssimo. Né? Quando nós decidimos a fazer aquilo que desagrada a Deus, que Deus diz para não fazer, automaticamente nós estamos nos afastando do esconderijo do Altíssimo, né, da proteção, da cerca protetora. Amém, igreja? Um outro exemplo disso, que nós que nos afastamos com os nossos atos, com as nossas atitudes, está em Isaías capítulo 59, versículo 1, que diz, vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados encobrem de vocês o rosto dele. Por isso ele não vos ouvirá. Acabamos de ver que o Senhor falando que se nós não formos obedientes a ele, ele não nos ouvirá e não nos atenderá nos momentos difíceis, nem nos protegerá. Por quê? Porque existem condições. Né? Até um costume que as pessoas dizem, e é uma grande realidade, a salvação é pela graça. Não tem nada que pague a salvação. É pela graça, mas não é de graça. É pela graça, ou seja, existe um preço a pagar. Tanto é que o Senhor Jesus, ele disse assim, olha, aquele que quiser salvar a sua vida vai ter que perder. Existe uma condição. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder, tem condição. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Ou seja, existe uma condição para seguir a Cristo, para estar debaixo do esconderijo do Senhor Jesus, na sombra do Onipotente, onde essa cerca protetora vai te proteger de todo o mal. Amém, igreja? Acabamos de ver o Senhor, né, como eu já falei, acabamos de ver o Senhor falando que se nós não formos obedientes a Ele, Ele não nos ouvirá e não nos atenderá nos momentos difíceis, nem nos protegerá. No mundo espiritual, queridos, é dessa forma. É dessa forma. Tem regra na sua casa, tem regra na sua empresa, tem regra aonde você trabalha, em todos os lugares você não tem que cumprir as regras para poder ficar ali naquele lugar. Meu irmão, aqui tem trabalho para você, é isso, 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 isso. Se você cumprir, tá, com as regras aqui da empresa, você fica. Se você não cumprir, você não fica. No mundo espiritual é a mesma coisa, não há diferença, existe regra. E quando nós quebramos, não cumprimos essa regra, automaticamente no mundo espiritual nós estamos saindo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, onde estamos guardados por essa cerca e estamos vivendo fora desta proteção. Amém? O Salmos 91 fala sobre a proteção de quem habita no esconderijo do Altíssimo, como eu já falei. Quando vivemos em desobediência, estamos saindo do esconderijo do Altíssimo e ficando à mercê do inimigo, pois estamos sem proteção. Nem sempre significa que Deus vai nos punir por sairmos do esconderijo do Altíssimo, mas muitas coisas acontecem por falta da proteção que tem os que vivem em obediência, ou seja, os que vivem no esconderijo do Altíssimo. Então, muitas coisas acontecem, não é porque Deus está nos punindo, porque você não está vivendo no esconderijo do Altíssimo, ou seja, porque você não está fazendo a vontade dele. Muitas coisas, na grande verdade, é porque você perdeu a proteção de Deus. E aí você está sujeito a um ataque do inimigo. Ele ataca a sua mente, ele ataca os seus negócios, ele ataca a mente de outras pessoas, para as pessoas te prejudicar de alguma maneira, e você está totalmente desprotegido. Você pode observar
que em vários casos, quando Deus quer falar contigo, se você está sem proteção, Ele vai mostrar que a sua casa está sem telhado, você está sem cobertura nenhuma, está ao relento, sujeito a qualquer coisa. Né? E é assim que funciona. Estar no esconderijo do Altíssimo é estar fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus. Amém? Lembra quando Jesus disse para o paralítico, tá? Que havia já 38 anos naquele estado, e quando ele cura aquele paralítico, o que ele diz para aquele paralítico? Ele diz o seguinte: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Jesus não está dizendo, se você pecar, eu vou te castigar, vou fazer algo ruim na sua vida, não. Ele está dizendo o seguinte: se você viver uma vida de pecado, eu te curei, te trouxe para o esconderijo do Altíssimo. Se você agora continuar vivendo uma vida de pecado, você automaticamente está saindo do esconderijo do Altíssimo. Aí sim pode acontecer coisas piores do que ser paralítico 38 anos. Aí sim estamos sujeitos a coisas terríveis em nossas vidas. Amém? Um outro exemplo bem claro disso, que eu acabei já de falar aqui, está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 10, que o próprio Satanás disse para Deus: Jó te serve por interesse, porque o Senhor colocou uma cerca protetora ao redor dele, da família dele e dos seus bens. Ele está dizendo assim, olha, o próprio inimigo diz, olha, eu quero tocar nos seus bens. Não pode, porque tem uma cerca protetora de Deus. Eu quero tocar na vida dele. Não pode, porque tem uma cerca protetora. Eu quero tocar na família dela. Não pode, porque tem uma cerca protetora do alto. Você está no esconderijo do Altíssimo. Nada pode chegar ali se Deus não permitir. Existe uma cerca, né, no mundo espiritual, impedindo que o inimigo toque na sua família, impedindo que o inimigo toque na sua vida, impedindo que o inimigo toque nos seus bens também. Deus está guardando você, sua família, os seus negócios. Deus está te guardando por completo. Então não é Deus que abandona o homem, é o homem que abandona Deus, decide viver a sua vida fora do esconderijo do Altíssimo. Aí que as coisas começam acontecendo. Amém? O inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão e procurando a quem possa tragar. E só não traga aqueles que estão debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, dentro da cerca protetora de Deus. Queridos, o inimigo, ele trabalha de diversas maneiras, como eu falei. Ah, minha vida está legal, está tudo bem. De repente está funcionando, está tudo legal, mas você já está fora dos caminhos do Senhor. Você já está fora do querer de Deus, das coisas de Deus. E quando você partir desta vida, talvez o inimigo está deixando tudo quietinho, não está mexendo com nada. Por quê? Porque ou você é de Deus ou você é do inimigo. Né? E se você não for de Deus, já está garantido, já é dele. Tá? Então, queridos, muitas coisas na sua vida não acontecem. Já na vida de outros, ele bagunça a vida do outro, ele bagunça, faz várias coisas. Nós vemos isso acontecer direto aí. Tá? Então, a mensagem que eu deixo para você hoje, tá? A mensagem: corra de volta para o esconderijo do Altíssimo. Se você, por um acaso, se afastou, tá, do esconderijo do Altíssimo, se você, por algum motivo, se afastou dos caminhos do Senhor e decidiu viver a sua vida, fazer do jeito que você quer, volte correndo para o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você descansará. Aí sim, você poderá dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém, igreja? Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de todos vocês. Um beijo no coração e até a próxima.